A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo aqui no canal e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui do estado da Bahia, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal Descomplicando a Teologia, você vai sempre estar encontrando vídeos relacionados à palavra de Deus, com relação à escatologia. Eu sou autor desse livro, olha, Descomplicando a Escatologia, que eu falo desde o arrebatamento da igreja até Novos Céus e Nova Terra. Também estou comentando a lição de adultos da nossa EBD e a lição também dos jovens. Hoje, por exemplo, vamos estar abordando acerca da lição de adultos. Estamos chegando na última lição desse trimestre. Que coisa maravilhosa! Muitas coisas foram estudadas, muitos temas foram aprendidos e hoje nós vamos estar estudando sobre o cativeiro de Judá, que é talvez o maior fato ocorrido com a nação de Israel, que marcou a história da nação de Israel e a modificou também. Então vamos estar estudando agora o cativeiro de Judá. Se você é professor da escola dominical, é muito importante você já abordar com seus alunos, né? Se eles já ouviram falar sobre o cativeiro de Judá, o que ele sabe do cativeiro de Judá, quais são os conhecimentos que ele tem com relação a esse tema. E é necessário você também abordar já no início da sua aula o seguinte, né? Explicar que a nação de Israel viveu por vários períodos. Viveu um período que é conhecido o período do monarca, onde possuiu cerca de 3 reis, chamado primeiro rei de Israel, rei Saul, depois o rei Davi e o rei Salomão. Foram os 3 monarcas de Israel, porque eles conseguiram reinar com todas as 12 nações, com relação aos 12 povos, as 12 nações, 12 povos, as 12 tribos de Israel. Esses 3 reis conseguiram reinar. Que cada um, por incrível que pareça, reinou por 40 anos. Saul 40 anos, Davi 40 anos, Salomão 40 anos. Pode ser uma coincidência ou Deus queria mostrar alguma coisa. Não sei, né? Diga aí os seus comentários, tá bom? Então, por 40 anos eles reinaram. Só que na morte de Salomão, seu filho Roboão, ao assumir o trono, as nações já estavam muito desgastadas. As nações já tinham, o povo de Israel estava muito sofrendo porque Salomão explorou muito a questão financeira, a questão de contribuições, para que pudesse assim manter todo o poder que estava na mão dele. E quando o povo consulta o filho de Salomão, chamado Roboão, para que ele pudesse pegar mais leve, para que pudesse maneirar, para que não pudesse oprimir tanto o povo como seu pai tinha feito. Aí o rei Roboão vai pegar, em vez de estar ouvindo os anciãos da época, ele chama e ouve os conselhos dos seus amigos, das pessoas que cresceram com ele. E a partir desse momento, as 10 nações de Israel se revoltam contra Roboão e destitui ele como rei. E agora reconhece rei o Jeroboão. Aí agora acontece o que nós chamamos a divisão do reino de Israel. Com isso ficou o reino de Israel, propriamente o reino do norte, com 10 tribos, governado pelo rei Jeroboão, e as 2 tribos, que ficou como reino de Judá, o reino do sul, que ficou com Roboão, era filho de Salomão. E dessa tribo daqui, das 12, com essas 2 tribos, ficaram o reino de Judá, que é aonde descende o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Então é bom você já estar lembrando os seus alunos com relação a isso, para que eles possam entender que o primeiro reino, a primeira divisão lá acontece com Roboão. O reino do norte foi também levado cativo no ano 722. A sua capital era Samaria e foi levado pelo povo assírio. E eles foram levados cativos em 722 a.C. Desses reis do reino do norte, nenhum rei foi bom. Todos os reis do reino do norte foram pecadores e distanciados da presença do Senhor. Há quem diga que teve cerca de 19 reis, e todos os 19 reis foram pessoas afastadas do caminho do Senhor. E isso com relação ao reino do norte. E quem o destruiu, quem levou cativo, que na verdade aniquilou, acabou com a nação, foi o rei, Foi no período do rei da Assíria, que invadiu, destruiu, levou cativo e acabou misturando o povo. Daí porque o povo de Israel não gostava do povo samaritano. Que o povo samaritano é uma mistura de povos. Tinha judeus e pessoas de vários outros reinos que foram morar lá para que pudesse assim se misturar e perder a identidade. Porque um dos grandes objetivos do inimigo da nossa alma é que nós venhamos perder a nossa identidade, que nós venhamos nos misturar para que não possamos mostrar e ser a diferença. Mas a Bíblia deixa clara: outra vez vereis a diferença do que serve a Deus do que não serve, do justo e do não injusto. Desse período também, agora com relação ao reino de Judá, que é onde descende Davi, Salomão, Roboão, Josias, Ezequias, vários reis bons.
é da onde também vai sair Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, ele descende do reino de Judá, da tribo de Judá, uma profecia bíblica concernente ao próprio Davi. Por isso que Jesus é descendente de Davi e por isso que sempre o inimigo lutava para que a geração de Davi, do reino de Judá, pudesse ser destruído, para que assim o Messias não pudesse nascer. Mas Deus, quando ele cumpre, ele guarda para que as suas promessas também possam estar acontecendo, possa ser cumprida. O Deus que promete, ele também cria situações para que as promessas dele venham a se cumprir na minha, na sua vida e no povo dele. Amém? Vocês já dão glória a Deus aí bem alto? E já vou falando a você, se você gostar desse canal, gostar desse conteúdo, por gentileza, deixe o seu like, sabe? Comente alguma coisa, faça a sua pergunta, envie esse vídeo para mais pessoas, professor da escola dominical, pregador, teólogo, envie para que outras pessoas também possam adquirir conhecimento. E quando você faz isso, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho, você está me ajudando também a evangelizar outras pessoas, porque assim o YouTube vai dizer, rapaz, o canal Descomplicando a Teologia é uma bênção, e vou mandar para mais pessoas também, tá bom? Deixa o seu like aí, vamos dar continuidade, tem muita coisa interessante para nós passarmos para vocês ainda, viu? Na outra semana, né, no domingo nós estudamos a lição e falamos sobre o rei Josias. O rei Josias se destacou por ser o rei da reforma. O rei que mudou a história da nação de Israel com relação à reforma que o povo estava tão precisado. Tanto que se achou dentro do templo, se achou o livro da lei, o sumo sacerdote, fazendo a limpeza lá no templo, achou o livro da lei. Olha só, pensa só, que situação. O povo, né, o sumo sacerdote não sabia, não lia o livro da lei. Como é que poderia ter instruído? Como é que poderia ensinar? Então acha o livro perdido dentro da casa do Senhor. E o rei Josias faz essa grande reforma. Peça que você tire todos os ídolos, toda idolatria, tanto do templo quanto também da cidade. Tanto que o próprio rei Josias, ele sai da cidade para que pudesse ser uma grande limpa, para que todo mundo pudesse destituir dos ídolos que estavam dentro das suas casas e pudesse ser destruído e assim queimado. Mas após a morte do rei Josias, o reformador, que restaurou as festas, né? Que o povo tinha esquecido das festas que eram necessárias, festa da Páscoa, de adoração ao Senhor, de reconhecimento de tudo que Deus fez. E a partir desse momento agora vão se destacar, ou vão ser conhecidos, na verdade, 4 reis de suma importância. Que vai ser o rei Joacás, Jeoaquim, o rei Joaquim e o rei Zedequias, que foram os últimos reis do reino de Judá, e também foi o rei que foram levados cativos também. E tudo isso aí, irmãos, a gente fica triste, porque logo após a morte de Josias, o povo de Israel voltou novamente a pecar. Voltaram novamente a distanciar do Senhor, voltaram novamente às velhas práticas. Era uma coisa impressionante, irmãos. Se o rei buscava o Senhor, a nação de Israel se convertia. Mas se o rei se distanciava de Deus, o povo também se distanciava. Então isso aconteceu muito durante a nação de Israel. Por isso que os pecados sempre vinham para Israel. Os pecados e as consequências. Deus sempre estava mostrando que haveria uma grande consequência por causa dessa rebelião, por causa desse afastamento do povo perante seu Deus. E Deus sempre levantava profetas, homens de Deus, para chamar ao arrependimento. Tanto que no período do rei Josias até chega a perguntar à profetisa Uda, né, se aquele julgamento estaria vindo sobre o seu tempo. Mas Deus fala ao profeta, que fala ao rei, que Deus estaria poupando ele, que o cativeiro, que o juízo de Deus não viria sobre a vida dele, porque Deus estaria guardando e livrando ele, mas viria nos seus filhos. E assim acontece. Acontece que o rei da Babilônia, um grande império que estava se levantando, que estava se constituindo, que estava tomando todas as regiões, estava invadindo e destruindo tudo, também olha para Judá e diz, eu quero o seu território, eu quero o seu povo, eu quero a sua riqueza. E agora Deus permite que essa nação ímpia, a Babilônia, invada Jerusalém, destrua Jerusalém e a leve cativo. Tudo isso, permissão de Deus. Cuidado, porque às vezes os nossos erros não vêm agora, as consequências dos nossos erros às vezes não vêm agora, mas um dia vai chegar. Eu ensinei na minha classe, eu disse que o boleto vai chegar na nossa casa. Às vezes nós pecamos, nós falamos com o Senhor e nada muda na nossa vida, não tem nenhuma mancha em nosso corpo, nós não morremos, nós continuamos comprando, continuamos vendendo e assim por diante. Mas um dia a conta vai chegar. Porque a Bíblia diz que Deus é longânimo em irar-se, mas não quer dizer que não vai ter recompensa, não quer dizer que nós não sofremos as consequências por causa dos nossos atos. Então isso nós devemos estar muito atentos com relação à palavra do Senhor. O comentarista daqui, ele vai destacar que mais ou menos no ano 605 a.C., a Babilônia, ela coloca o olho em Israel e tem interesse em algumas coisas de Israel. Mas primeiramente eles levam cativo alguns jovens, os mais inteligentes, os mais fortes, os mais bonitos. Eles levam o cativo de Jerusalém e levam lá para a Babilônia.
para que esses inteligentes, esses jovens bonitos, esses jovens fortes, pudessem assim estar a serviço da Babilônia. Só que normalmente, olha só, normalmente, esses mais bonitos, esses mais fortes que iam levar do cativo, normalmente eles viravam eunucos, eles eram castrados, porque poderia a filha do rei gostar deles, poderia que a própria rainha pudesse gostar deles. Então, como eram jovens que tinham um grande destaque, normalmente eles eram castrados e viviam dentro do templo. Nesse primeiro período, em 605, acredita-se que foi levado cativo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, possivelmente esses 4 homens de Deus jovens, eles foram castrados para assim poder viver normalmente na Babilônia. Olha só que situação complicada. Então era nome, eles nunca dizer que foram, não tem que dizer que foram, mas era essa a regra que acontecia. Babilônia levava cativo esses principais, mas realmente eles castravam para que a rainha e as princesas e as grandes lideranças não pudessem ficar assim gostando deles e assim eles pudessem crescer de uma forma que pudesse até tomar o reino. Então, no meio deles, eles eram castrados. E isso possivelmente aconteceu com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também. Então, quando eles são levados cativo para a Babilônia, esse primeiro somente um punhado, o pessoal diz assim, um punhado, né? Poucas pessoas. Mas, com o passar do tempo, o rei da Babilônia destitui o rei Joaquim e coloca o seu tio Zedequias para que ele pudesse reinar em Israel. Olha só, né? Destitui, leva somente um punhado de alguns jovens mais bonitos, inteligentes, mais fortes, para viver na Babilônia, muitos como eunuco. Constitui agora como rei Zedequias, que fica como rei, só que com o passar do tempo, esse Zedequias, ele quer se levantar contra a Babilônia. Ele diz, eu não vou aceitar mais Babilônia como meu senhor, eu não quero pagar tributos mais à Babilônia. Com isso daí, meu irmão, a Babilônia se revolta novamente contra o povo de Israel, cerca agora Jerusalém por mais de cerca de 18 meses, vive cercada Jerusalém, sem ninguém entrava e ninguém saía, porque Jerusalém era uma grande fortaleza, isso era uma grande proteção, era um povo era uma nação forte, estabelecida, e tinha uma grande proteção que era difícil invadir. Então a Babilônia agora cerca Jerusalém por cerca de 18 meses, e nisso ninguém entrava, ninguém saía, ninguém comprava alimento e ninguém também vendia. Imagine só como ficou a nação de Israel nesse período. 18 meses sendo aprisionada, né? Sendo instigada, né? Lutando, pelejando, para que a Babilônia queria entrar em Jerusalém. E por 18 meses, meu irmão, aconteceram grandes coisas. Os alimentos foram acabando, as águas foram terminando, as lutas foram aumentando, as dificuldades aumentando, a pressão psicológica aumentando também. É dito na história que possivelmente as mães, as mulheres grávidas, né, matavam seus filhos e serviam de alimentos para os soldados. Porque acabou o alimento, ninguém tinha o que comer. E já sabia que quando nascia a nação da Babilônia invadisse Jerusalém, tudo seria destruído. Então o que acontece? As mulheres grávidas, as mães, matavam seus filhos. É um negócio dolorido, viu? Cozinhava e dava para que as pessoas pudessem se alimentar. Senão todo mundo estaria morrendo de fome. Isso é algo, irmão, que dói o nosso entendimento, dói a nossa alma, por entender também que tudo isso era por causa do pecado do povo, por causa do afastamento do povo. Então a Babilônia cerca desse período, Zedequias se revolta, fica lá, mas com o passar do tempo, as forças de Jerusalém vão se perdendo. Zedequias, né, consegue fugir em sentido para a Babilônia, fugir para o Egito. O rei da Babilônia consegue invadir Jerusalém por uma brecha dentro do muro, que foi construindo aos poucos, consegue uma brecha no muro, invade Jerusalém, destrói o templo de Salomão, destrói toda a nação de Israel, invade, destrói as casas, destrói os prédios, destrói o palácio, destrói o templo do Senhor, derruba tudo, aniquila tudo, faz uma grande queima, uma grande destruição dentro de Jerusalém, para que o povo pudesse entender que era necessário ficar submisso ao povo da Babilônia. E nesse momento também, enquanto Zedequias está fugindo, ele é capturado, depois vai ser morto, é tirado seus olhos e assim por diante. E a Babilônia também pega aí agora outras pessoas importantes, os filhos do rei, os parentes da família real, e leva também cativa. Só deixa viver em Jerusalém as pessoas mais pobres, as pessoas que não tinham estrutura alguma para reconstruir a cidade de Jerusalém. É isso aí. A Babilônia pega, leva cativo a família real, leva cativo os ministros, leva cativo os soldados, leva cativo todas as pessoas que tinham algum pouco de conhecimento, foi levado cativo para a Babilônia. E só ficou em Jerusalém as pessoas mais pobres, que não teriam condições de se reestruturar, se reorganizar enquanto nação.
essa forma que a Babilônia lidava com relação ao povo que era cativo seu. Olha só que situação complicada. Nesse período cativo se destaca principalmente o profeta Jeremias, que ele passou desde o reinado de Josias, ele passou por todos os reis, os últimos reis de Israel, os 4 reis de Israel, que foi Josias, Jeocás, Joaquim e Zedequias. E o profeta Jeremias foi profeta nesse período aí. E ele vivenciou todo o povo sendo levado cativo, profetizou sobre isso. Igualmente também o profeta Ezequiel. Só que é necessário você perceber, irmãos, que todo esse acontecimento daí, Deus já tinha profetizado que estaria acontecendo. Que Deus estaria trazendo a nação ímpia, a nação de longe, uma nação afastada, mas uma nação forte, que estaria levando o povo cativo, estaria destruindo a cidade, estaria destruindo o povo. Por quê, pastor? Por causa do pecado da nação. O povo de Israel, irmãos, não queria se converter. O povo de Israel não queria aceitar a Deus. O povo de Israel não queria se sujeitar à vontade do Senhor. Aí porque Deus permite que a nação ímpia invada, destrua e leve cativo a todos. Todos os profetas que Deus levantou, a nação de Israel rejeitou. Todos os profetas que Deus levantou, a nação de Israel rejeitou, reprovava e dizia que não, que estava mentindo, que não era verdade. E aí Deus vai levantando vários profetas e o povo vai rejeitando e Deus dizendo, vai chegar a conta, o boleto vai chegar. Assim como disse também com o profeta, com o rei Josias, olha, vai ter as consequências, mas não vai ser no seu reino não, porque você se arrependeu, mas vai ser do seu filho. E isso, irmãos, quando Deus ele promete, ele faz cumprir com a sua palavra. Mesma vez que seja dolorido para nós. Mas Deus, antes de manifestar a sua ira, Deus revela a sua vontade para que nós possamos nos arrepender. E através do nosso arrependimento, a mudança, a transformação, Deus muda o nosso cativeiro. Deus muda a maldição em bênção. Mas precisa que você, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados e mudar de atitudes. Advertências dos profetas, irmãos, o rei Oséias, Naum, todos esses reis, irmãos, todos esses profetas foram levantados para trazer uma palavra para que o povo pudesse se converter, mudar de atitude. Mas o povo, irmãos, gostava do pecado. Cada vez mais que o povo se distanciava, mais o povo praticava pecado e mais o povo não queria mais ouvir a palavra de Deus. O povo renegava todo o mandamento que Deus tinha dado, o povo queria substituir, queria praticar o pecado. A guarda do sábado era quebrada porque o povo queria ganhar mais dinheiro. As pessoas mais ricas dizem, por que os pobres não podem trabalhar de sábado para ganhar mais dinheiro? E na verdade, eles queriam ganhar dinheiro. Então o povo tinha que trabalhar de sábado. A quebra da lei foram feita e todos os mandamentos foram quebrados na presença do Senhor. A guarda dos mandamentos do Senhor, ninguém obedecia mais, o povo cada vez mais estava pensando, as lideranças, os juízes também julgavam as causas sempre favoráveis aos ricos, os pobres não tinham direito a nenhum. E outra coisa, irmãos, Deus sempre tem a intenção, irmãos, de estar ajudando aquele que não tem que ajude. Deus sempre tem interesse de ajudar aquele que não tem que ajude. O comentarista aqui, ele salientou que motivos que levaram Jerusalém para o cativeiro: desobediência da liderança judaica, idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Então, a nação de Israel, irmãos, tornou-se uma nação ímpia. Mesmo sendo o povo de Deus, escolhido por Deus, nação de Deus, tornaram-se as suas práticas pagãs. Teve reis, irmãos, muitos reis de Israel, chegaram a sacrificar os seus próprios filhos a Moloque. Então todo o pecado que os pagãos faziam, a nação de Israel também estava fazendo. E isso entristecia o coração de Deus. Isso fez com que Israel se prostituísse perante em todos os bosques, em todos os altares. A nação de o povo de Israel não aguentava ver um ídolo que já estava adorando. O povo de Israel não aguentava ver um semideus que já estava querendo adorar. Não aguentava ver estátua que já estava adorando. Então a nação de Israel estava tendo práticas pecaminosas, distanciada da presença do Senhor. É aí quando Deus diz, vai chegar a conta. Vai chegar a conta. Até quando Deus levanta o rei Nabucodonosor, invade Jerusalém e leva cativo, como cumprimento da sua palavra. Porque aquilo que Deus prometeu de bom vai se cumprir na sua vida. Dá glória a Deus aí. Mas se Deus prometer juízo também, vai vir juízo sobre a sua vida. Por isso, irmãos, que é necessário nós nos arrependermos, nós buscarmos ao Senhor e pedirmos misericórdia. A própria Bíblia vai deixar claro que as misericórdias do Senhor são a causa que nós não sermos consumidos. Por isso devemos estar constantemente orando e buscando a face de Deus para que nós não venhamos cair no pecado. Para nós encerrarmos essa lição,
a nação de Israel, depois desse pecado, Nabucodonosor invade, destrói Jerusalém, leva cativo, leva o povo cativo lá, para cumprir com a palavra do Senhor, para que o povo pudesse entender que é necessário se arrepender dos seus pecados, se converter e buscar a Deus. Mas o povo se distanciava cada vez mais. Mas Deus ainda deixava uma palavra de esperança, que Deus também estaria pagando as consequências. Deus também estaria juízo sobre o povo de Israel e sobre as nações também que estavam invadindo Jerusalém. Deus também estaria trazendo juízo. Deus também estaria julgando a nação da Babilônia, que estava invadindo para sofrer as consequências de Judá, mas também essas nações estariam também sofrendo com as suas consequências. Então eu encerro aqui lhe dizendo que Deus ele cumpre com a sua palavra. O cativeiro de Judá foi uma consequência dos pecados de Judá, mas que Deus possa estar nos aguardando, nos abençoando, nos cobrindo com todas as sortes de bênçãos. Eu espero que essa lição seja útil para a sua vida e que você pense que aquilo que Deus promete, ele cumpre com a sua palavra. E que o Espírito Santo aplique esta palavra. Já peço a você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com mais pessoas para ter acesso em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.